Você quer aprender o inglês, mas o inglês de berço, com o sotaque mais britânico possível? Então esse vídeo é pra você. Eu sou a Pan e eu também já tive uma grande experiência na Inglaterra. Estudei por lá durante 2 meses. Por conta disso, nós trouxemos um formato totalmente diferente para vocês. Reunimos as maiores dúvidas e perguntas que vocês têm sobre a Inglaterra. E por conta disso, hoje eu vim aqui gravar e falar tudo para vocês sobre esse país incrível que todos desejam visitar ou até mesmo morar. É impossível falar da Europa sem falar da Inglaterra. A Inglaterra hoje é uma das maiores potências e foi um país que colonizou vários países. Por conta disso, muitos outros países também têm a língua inglesa como uma das línguas oficiais. Mas ela também foi colonizada por povos como celtas, romanos e vikings. A história da Inglaterra passou por muitos altos e baixos. Ela sofreu batalhas, confrontos com países muito importantes como França, Irlanda, mas mesmo assim ela se tornou uma grande potência, tem um poder de influência, um poder intelectual que hoje faz ela ser dos maiores países dentro da União Europeia. E por ela ser tornada uma grande potência, ultimamente ela tem passado por um processo de separação da União Europeia. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse episódio exclusivo, veja no link aqui embaixo na nossa descrição. É fácil falar sobre as cidades da Inglaterra. A gente pode ficar aqui de hoje até amanhã falando das diversas cidades que a Inglaterra tem. Tem para todos os gostos e uma grande diversidade cultural. Tem desde interior com praia até cidade mais histórica, desde a grande capital que é Londres. Hoje Londres é a mais conhecida, pois é a principal cidade turística, mas se você deseja conhecer também cidades menores, com mais histórias, tem para todos os gostos. Nós podemos citar York, que é uma cidade totalmente diferente de Londres. Enquanto Londres é grande metrópole, York é uma cidade muito pequena, bem histórica e muito cultural. Podemos também citar Brighton, que é uma cidade bem litorânea. Além disso, tem Oxford, Cambridge, que são cidades universitárias, Bristol, para você que gosta um pouco mais fugir dos brasileiros, tem também Manchester e por aí vai. Na verdade, o clima de lá é muito parecido até com o nosso atualmente aqui no Brasil. O clima da Inglaterra depende muito do período que você vai. Lá a gente pode encontrar em um dia só sol, frio, chuva, neve. Se você for no final do ano, você vai encontrar temperaturas abaixo de zero. Então é bom você fazer uma mala com muita calça, casaco bem quente, touca, luva e se prepare para um inverno bem intenso. Agora, se você for de junho até agosto, aí pode colocar aqueles shortinhos, uma rasteirinha e uma blusinha que tá tudo certo. Não é segredo nem pra mim, nem pra vocês e nem pra ninguém que a Inglaterra hoje é um dos países que tem a maior rede de metrô. Lá você consegue chegar em qualquer ponto utilizando o metrô. Cada esquina tem uma estação de metrô, facilitando a vida tanto para o intercambista quanto para o turista e até mesmo os próprios nativos que preferem deixar o carro em casa e utilizarem o metrô. Tem também os famosos ônibus vermelhos. Quem aí já não procurou no Google e encontrou aquela imagem bem tradicional daquele ônibus vermelho de 2 andares? Pois é, esses ônibus são os ônibus tradicionais e públicos do país. Além dos ônibus metrô, você também pode utilizar táxi, agora também funciona lá muito bem o Uber, e-cabs. Você também pode utilizar os ônibus particulares que fazem trajetos mais longos, por exemplo, saindo do aeroporto, indo para o centro da cidade. E além de tudo isso, a gente também consegue aproveitar aquela viagem de trem que você sempre sonhou para ir para interiores mais próximos ou até para outros países do lado. Vale lembrar que você vai estar na Inglaterra e que lá a moeda local é Libra. Pra gente hoje a Libra é uma das moedas mais caras. Então, quanto mais protegido você estiver, melhor para a sua saúde e para o seu bolso também. O seguro-saúde para a Inglaterra não é totalmente obrigatório e exigido, mas para que realmente você poupe e economize aquela graninha e você possa utilizar dos maiores e melhores hospitais da Inglaterra, além de clínicas médicas e farmácias, é aconselhável sim que você tenha aquele seguro-saúde. Outra dica muito especial também é
prestar atenção se você vai fazer alguma escala em um país que exija alguma vacina específica. Por exemplo, se vocês pararem na África do Sul, ou mesmo Colômbia, ou algum outro país que seja na área de risco, é importante vocês se certificarem se é necessário sim uma vacina. Na Inglaterra, a gente encontra o Wi-Fi em todos os lugares. E acredite ou não, o Wi-Fi dentro do ônibus é bom. É bom. É que depender do Wi-Fi é bom, porque eu principalmente só usei o Wi-Fi na Inglaterra. Não contratei pacote de internet. O Wi-Fi você consegue encontrar desde a estação de metrô até aeroporto, shoppings, lojas e tudo liberado. Então, se você quiser economizar, o Wi-Fi é uma ótima opção. Agora, se você não quer depender de ter o Wi-Fi e postar as suas fotos na mesma hora ou fazer um stories, aí você também pode contratar um pacotinho de internet, o famoso chip pré-pago. Lá também tem lojas como Vodafone, que é uma loja bem conhecida de telefonia na Europa, e na Inglaterra também é fácil encontrar. Essa é uma das mais tradicionais e acaba sendo mais acessível. Um pacote de internet você vai encontrar numa média de 10 até 30 libras, dependendo da quantidade de internet que você desejar colocar no seu celular. Por isso, usem o Wi-Fi, porque é uma facada no coração. Vou fazer uma pergunta pra você. Você quer ficar sem bateria durante o seu maravilhoso intercâmbio que você pagou em libras lá na Inglaterra? Acho que não, né? Então, preste atenção que a voltagem à tomada lá da Inglaterra é 240. E ande sempre com adaptador, porque as tomadas de lá são super diferentes do que aqui do Brasil. Você pode comprar um adaptador universal aqui no Brasil mesmo, ou chegando lá você pode comprar algum específico em lojinhas que vendem desde mercado até lojinhas de 1,99 libras. Mas quer uma dica maior de todas? Invista num bom carregador portátil, que ele não vai te deixar na mão em nenhum momento e você vai postar as suas fotos em tempo real, porque a sua bateria vai estar super carregada. Essa é uma ótima dica, hein, gente? Eu sei que você quer ir para a Inglaterra e você quer entrar legalmente no país. Então essa parte de documentos e vistos é muito importante, então acompanhem junto comigo. Se você vai ficar até 90 dias na Inglaterra, você não precisa aplicar nenhum visto prévio, ou seja, você está no período de turismo, que é a mesma regra que se compara a países da Europa. Mas a Inglaterra não é segredo para ninguém que a imigração de lá hoje é uma das imigrações mais rigorosas que se tem para entrar no país. Eles te liberam os 90 dias? Te liberam, mas é preciso que você leve o máximo de comprovante possível da sua estadia no país e também que você comprove seu vínculo aqui no Brasil, mostrando que o seu interesse real é você estar na Inglaterra somente como um turismo ou como um curso curto de inglês. Agora, se o seu desejo é estudar durante 6 meses na Inglaterra, você ainda não precisa aplicar um visto prévio aqui no Brasil. A sua instituição de ensino vai te emitir uma carta e com essa carta você vai apresentar na imigração. É a partir desse momento que a imigração vai te permitir entrar no país como estudante de inglês e saber que você está lá com propósito de estudo de inglês. E é nesse momento que você consegue a permissão de estudo temporário de 6 meses na Inglaterra. Agora, se a sua intenção é ficar acima de 6 meses, aí sim vai ser necessário você aplicar um visto antes de sair do Brasil. Aqui mesmo você consegue aplicar o visto específico para a sua finalidade no país. Se você quer saber um pouco mais sobre essa parte de vistos e qual se encaixa mais para os seus objetivos, dê uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição que a gente conta tudo para vocês. É muito fácil encontrar voos acessíveis e custo-benefício para a Inglaterra. Isso porque, como é o primeiro país da Europa, então muitas companhias aéreas que fazem voo para a Europa do seu país de destino, por exemplo, Itália, França, acabam tendo conexões em Londres. Mas essas conexões acabam sendo mais baratas que voos diretos daqui para Londres.
Então uma boa dica é você pegar um voo que tenha uma escala em Londres para baratear o custo, e você pode procurar como companhias Lufthansa, British, TAP e muitas outras disponíveis hoje em plataformas de passagens aéreas. Se você está procurando uma boa escola para fazer o seu curso de inglês, Londres você vai encontrar a maior concentração, isso porque lá é a grande metrópole. Agora, se o seu foco é fugir um pouco dos brasileiros para conseguir aproveitar mais seu inglês, olhe para os interiores, que lá também tem escolas muito boas e com uma concentração menor de brasileiros. Talvez um mix maior de nacionalidades. E eu sei que você quer estar na Inglaterra, mas está conectado no Brasil, né? Então qual seria a graça de estar na Inglaterra? Lá, o fuso horário deles é 3 horas para frente do nosso. E vale ressaltar que lá não existe horário de verão. Assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e grandes metrópoles, Londres é onde se concentra a parte mais agitadinha da Inglaterra. Lá você vai encontrar desde pubs até baladas. Um ponto que não vai ser muito bom é que as baladas lá não vão até 5 horas da manhã igual aqui do Brasil. Lá finalizam por volta das 2, no máximo 3 horas da manhã. Além da noitada, porque a gente como uma bom jovem gosta de noitada, a gente logo cita a noitada primeiro e depois a gente cita a parte turística. Mas também, se você é aqueles que gostam de colocar a máquina no colo e ir fotografar os pontos principais do país, Londres é um prato cheio. Você encontra desde os pontos principais e mais comentados, London Eye, Big Ben, o Palácio da Tia Betinha, quem sabe de quebra você não consegue dar uma visitadinha lá no Príncipe Harry. Lugares para se visitar na Inglaterra, tanto em Londres quanto nos interiores, é que não vai faltar. Ai, eu sou apaixonada pela culinária da Inglaterra. Eu acho que eu voltei de lá com uns 10 quilos a mais. Mas tem dos mais tradicionais até o mais normal. O que eu gostava muito e que eu acho muito bom e vocês vão encontrar com muita facilidade nos mercados é geleia. Gente, quem gosta de geleia é um prato cheio. Tem geleia de damasco, cranberry, os mais variados e frutas diferentes possíveis que vocês pensam tem a geleia específica. Além disso, eles comem sempre um bom waffle com geleia. Eles também gostam, na hora do almoço, o famoso tradicional fish and chips, que é um prato super acessível. Tem restaurante de fish and chips em cada esquina e você consegue pagar com um preço muito acessível. Geralmente vem um pedaço de filé de peixe com fritas e uma saladinha de repolho, que também é outro prato bem tradicional deles. Além disso, também você consegue encontrar restaurantes de diversas culturas, desde os fast food, como McDonald's, Subway, Pizza Hut, Burger King. Com 3 libras você consegue comprar um lanche, um milkshake e uma batata no McDonald's. Por isso que eu voltei 10 quilos a mais. E claro que não podemos esquecer do famoso chá da Tia Betinha, não é mesmo? Todo restaurante tem aquela promoção no final da tarde, a partir das 5 horas, com um chá e uns biscoitinhos. É uma delícia você sentar num restaurante e saborear um chá olhando para aquele palácio maravilhoso. Agora eu vou responder algumas perguntas que a gente recebeu lá no Insta de alguns estudantes intercambistas. Para começar, vou começar com Mica Borges 12, que ele perguntou qual é o custo de vida na Inglaterra. Bom, o que eu sempre falo para todos os estudantes, para as pessoas que vão visitar a Inglaterra, é que isso vai variar muito conforme o custo de vida da pessoa. Porque tem custo de vida mais alto como custo de vida mais acessível. Vai variar muito o que você se sujeita a passar. Quando eu fui morar durante 2 meses na Inglaterra, eu morei na zona 3 e estudava na zona 1. Então o meu custo, a minha média de custo por semana foi baseada em torno de 30 a 50 libras por semana. Outro ponto que vale citar também e você se preocupar é com relação às zonas. A Londres, principalmente, ela é formada por zonas. A zona principal, que é a zona turística, onde se concentra a maior parte dos pontos turísticos e as escolas também, é a zona 1. Logo em seguida tem a zona 2, zona 3, então pensa como se fosse um círculo.
A zona 1 é a zona central, zona 2, zona 3, zona 4 e assim por diante. Então, se você escolher ficar numa zona um pouco mais afastada, por exemplo, zona 4, zona 5, o seu custo de vida vai ser muito mais acessível, porque geralmente são regiões mais nativas, aonde o pessoal mora, os residentes moram ali. Então, essas zonas você consegue encontrar mercados mais acessíveis, farmácias mais acessíveis. Já na zona 1, como é um polo mais turístico, desde transporte até moradia acaba sendo um custo mais alto. A Izzy_France e a Maria T_Andrade, as duas fizeram perguntas bem parecidas, que é com relação de estudo. Uma gostaria de saber sobre graduação e a outra gostaria de saber sobre ensino médio. Bom, para isso, vocês podem sim estudar na Inglaterra, desde que sigam a regra e as leis que a imigração exige. Tanto na questão da aplicação de visto, quanto o comprovante financeiro. Tudo isso a gente também está explicando no blog, então tem um link abaixo aqui na descrição. É só clicar lá que você consegue ver qual visto necessário para você, para o seu objetivo, e também os documentos que você precisa ter em mãos para essa comprovação. A Tassi Andrade perguntou se a Inglaterra recebe bem os imigrantes. Bom, todo mundo sabe que um povo mais acolhedor, mais amigável possível, igual o brasileiro, não tem. Isso em nenhum lugar do mundo. Mas os britânicos, eles são pessoas mais na deles, mais retraídas, mas eles não vão te tratar com indiferença e nem com falta de educação. Eles são prestativos, eles conseguem te ajudar, mas vamos dizer assim, no modo deles, tá? Mas de resto, vale muito a pena você conhecer, passear pela Inglaterra, fazer amigos, porque o que é mais interessante numa viagem e no intercâmbio é a gente aprender com a cultura do próximo e também eles aprenderem um pouco da nossa cultura. Por conta disso, gente, o brasileiro é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Então, faça mala, pegue essa câmera e aproveite essa experiência no outro país. Bom, gente, essas foram as perguntas que eu vivo explicando durante o meu tempo de especialista da Inglaterra aqui na Intercâmbio Direto, e essas últimas foram as perguntas lá do Instagram. Mas se você tiver mais dúvidas e mais perguntas, tanto da Inglaterra ou de qualquer outro destino, pode ficar à vontade, deixar o seu comentário aqui embaixo ou em qualquer rede social da Intercâmbio Direto, que será um prazer te responder e te ajudar nesse planejamento. Um super beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e coloque o sininho para sempre receber notificações da Intercâmbio Direto e de mim. Beijo, gente!